Bom dia a todos participantes do 4º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão da Saúde. Quero agradecer a presença de todos, esperamos que a gente tenha esse dia tão útil como tem sido os outros dias. E nós vamos começar com a mesa redonda, cujo título é Planejamento, Avaliação e Gestão na Conjuntura Atual. O que temos na bagagem e o que precisamos inventar, com a proposta de que os palestrantes possam estar impartindo para nós qual é a bagagem do projeto e do trajeto deles até agora e que coisas eles apontariam para daqui para frente, tendo em vista o umbral da pandemia, que talvez a gente tenha que reconstruir o nosso novo, ou talvez não seja um novo novamente, que nos permita agilizar, fortalecer o SUS como nosso projeto civilizatório. Nós temos a participação, então, do Antônio José da Costa Cardoso, Paulo Martino Jacuzzi, Cipriano Maia de Vasconcelos e Carlos Alberto dos Santos Trecho. Começaremos esta mesa redonda pelas palavras do Antônio José da Costa Cardoso, graduado em Medicina pela UFLA, doutor em Saúde Pública pelo UISC, é professor adjunto da Universidade Federal do Sul da Bahia. Foi o relator geral da 15ª Conferência Nacional de Saúde, em 2015, coordena o bacharelado interdisciplinar em saúde e integra o mestrado profissional em saúde da família. Por favor, professor Antônio José, é sua palavra. Obrigado, Tanaka. Obrigado pelo convite, obrigado pela organização do Congresso. Está sendo um prazer participar desde a segunda-feira, está sendo muito bom, é sempre muito bom encontrar os pares, né? Eu preparei como o tempo é sempre a nossa variável crítica, eu organizei um material em slide que eu vou colocar aqui em tela, que eu acho que nos ajuda aí a não perder tempo. Deixa eu tentar colocar aqui. Aqui aparece uma mensagem de que eu não estou habilitado a colocar material em tela. É isso mesmo? Se não tiver essa possibilidade, não tem problema. Glória, podemos permitir o acesso à apresentação do Antônio José, por favor? Não tem problema. Na verdade, é um material que organiza as ideias e, na verdade, eu posso fazer a apresentação sem estar com o material sendo exposto, não tem problema. Então, Tanaka, em primeiro lugar, eu já agradeci aí o convite e um prazer estar aqui com vocês, com o Cipriano, o Carlos, e vai ser um prazer estar nesse debate. O Tanaka já me apresentou, eu sou professor da UFSB, coordeno o bacharelado interdisciplinar e o campo do planejamento, gestão, avaliação tem sido o meu campo de estudo e prática, né? Eu tive experiências na gestão pública também e, portanto, essa tem sido assim, o principal objeto aí de pesquisa e de atuação também, né? Eu acho que esse congresso é necessário, oportuno, discutir planejamento governamental nos tempos difíceis em que vivemos, é um exercício, né, de luta e de resistência democrática. E eu vou começar com minha fala com dois paradoxos que a gente utiliza muito em curso de pós-graduação, porque, em geral, é uma galera mais velha que já está inserida em serviço e que já viveu a experiência de algum planejamento em serviço também. Então, o primeiro paradoxo é aquele de que a gente, quando começa a aula, né, pede, e aí, o que é planejamento? Vocês acham que é relevante? Todo mundo concorda que o planejamento é importante, mas surgem sempre vários porém. Alguns deles, bastante comuns, primeiro, talvez mais importante de todos, né,
essa ideia de que, de fato, além de muito trabalhoso, difícil, complexo, o planejamento atribuiria pouca ou nenhuma capacidade de agregar valor aos processos decisórios. O famoso plano que é engavetado e não orienta, de fato, o processo decisório de ninguém, nem dos dirigentes, nem dos técnicos, enfim. Então, o planejamento é sempre algo considerado muito relevante por todos, ninguém diz o contrário, muito pouca. Eu raramente vejo alguém dizendo que não considera o planejamento algo relevante, mas há, na verdade, uma grande resistência nos serviços, e a gente que vive essa cena, né, ou por dentro, ou como facilitador, assessor, analista, etc., sabe que, na verdade, são muitas as resistências. Professor Antônio, o senhor já está permitido para fazer a apresentação. Se o senhor quiser testar, por favor. Tá, certo. Deixa eu tentar, então, aqui. Apareceu agora, apareceu. Apareceu para vocês a tela? Sim. Então, o planejamento é sempre muito relevante, mas é sempre muito difícil abrir a caixa preta. E ainda mais difícil do que elaborar o plano é depois conseguir transformar esse plano numa coisa viva que, de fato, esteja no dia a dia da organização, né? Então, o planejamento é importante, mas ninguém acredita nele. Esse é o primeiro paradoxo, né? O segundo paradoxo é que ninguém acredita nele, mas, quando analisamos historicamente, é identificável, não é, uma grande correlação positiva entre planos e resultados. A gente não precisa aqui pensar apenas nos grandes planos de reconstrução da Europa, do pós-guerra e coisas e tais, mas basta pensar nos planos, pequenos planos, nos nossos serviços de saúde e o quanto eles são capazes, sim, de orientar o trabalho das equipes, etc., etc. Então, eu estou entre aqueles que advoga e que acredita, né, que o planejamento público é um dever do governo, um direito do cidadão, e não há alternativa, de fato, a isso, né? A improvisação, decisões erráticas, a ausência de um processo coordenador, desarticulação, não promovem desenvolvimento inclusivo, sustentável, soberano, muito pelo contrário, né? Então, para organizar a minha fala, bem, o convite é a gente pensar aí o que trazemos na bagagem, o que precisamos inventar numa conjuntura bastante difícil, bastante complexa. Eu trouxe aqui 2 elementos dessa conjuntura, entre muitos outros, mas que eu acho que nos ajudam a pensar, né? Quer dizer, eu estou entendendo nossa conjuntura atual aí atravessada por 2 grandes processos. Um que, na verdade, vem desde 2015, desde o governo Dilma, o golpe, o governo Temer, mas que, digamos assim, se aprofundou no governo Bolsonaro, que é uma crença aparentemente dominante na superioridade do mercado em promover desenvolvimento e, portanto, uma descrença, né, no planejamento governamental. Esse governo se iniciou anunciando um desmonte abrangente, profundo e veloz do Estado, a partir de proposições do Estado mínimo e com redução do papel da governança. Essa é a ameaça, digamos assim, que estamos vivendo. Felizmente, nem tudo que eles anunciaram fazer, fizeram até o momento, mas é óbvio que vivemos um processo de desmonte que é perceptível no campo da saúde, no Ministério da Saúde,
E é claro que tudo isso tem um impacto importante em estados, municípios, na organização do nosso Sistema Único de Saúde. Por outro lado, desde o ano passado, vivemos aí uma pandemia, um pandemônio, e que reforça uma característica prévia, e que prévia, inclusive, ao governo Temer, Bolsonaro, que é o nosso binômio pendência-providência na gestão da máquina pública, né? Quer dizer, acho que a gente se viciou no campanismo lá dos anos 20, 30, e a gente traz ele até hoje para dentro da organização, né, da máquina pública. Então, a qualquer pendência ou problema, monta-se forças-tarefas, organiza-se, produz-se uma providência ou solução imediata. A gente vive nessa pegada aí meio que desde sempre, mas é certo que a pandemia reforça, não é, essa nossa cultura de apagar fogo, apagar incêndio e pouco planejar de forma pouco estruturada aí os passos do processo. O que é que a gente tem na bagagem, né? Nossa bagagem não é tão pobrezinha assim, né? Não, nós temos uma história, né? Em muitos sentidos. Eu fiz uma seleção aqui de elementos, claro que é uma relação não exaustiva, mas que nos ajudam a pensar aí a nossa bagagem. Em primeiro lugar, a gente tem um desenvolvimento conceitual e metodológico robusto, né? O Matos é o queridinho, né? O planejamento estratégico situacional talvez seja, digamos assim, conceitualmente e metodologicamente a máxima sofisticação em termos conceituais e metodológicos, mas, na verdade, a gente tem um mercado de métodos bastante razoável para todos os gostos, para todos os públicos, para todos os tempos possíveis, métodos para planejamentos que precisam ser rápidos, métodos para planejamentos que podem se desenvolver com mais tempo. Então, temos um acúmulo importante, e aí eu não estou falando apenas da realidade brasileira, mas é um fato que não há uma carência propriamente conceitual e metodológica, né? Nós temos um desenvolvimento importante no campo do planejamento, e a América Latina foi um celeiro importante de autores, pensadores, formuladores. Temos também, pelo menos no campo da saúde, que acompanhamos mais de perto, uma relativa disseminação de modelos e técnicas de planejamento que resultou de, inclusive, investimento do próprio Ministério da Saúde, né? Quer dizer, há algum tempo a gente é convidado, o SUS desafiado, convidado a realizar o seu planejamento quadrienal, seus planos, desenvolver seus planos quadrienais, suas programações anuais, e o próprio Ministério da Saúde, as secretarias estaduais já investiram tempo, recursos ao longo em muitos governos, na verdade, em capacitar dirigentes técnicos em métodos e técnicas de planejamento. Eu lembro que, particularmente, na época do Planeja SUS, nós tivemos caravanas pelo Brasil de capacitações no método proposto, que em grande medida, inspirado no PES, de modo que tivemos, ao longo aí dos últimos 20, 30 anos, uma relativa disseminação de modelos e técnicas. E temos experimentado isso também em grande medida, né? O SUS, os SUS municipais, estaduais, são convidados, realizam planejamentos de médio e curto prazo a um tempo razoável, embora esses processos costumem ser bastante normativos e burocráticos, né?
moro em Ilhéus, moro no interior, nossa universidade é uma universidade nova, e antes morava em Brasília, né? Mas já acompanhava também em Brasília um pouco o entorno de Brasília, né? E é evidente, e a gente sabe disso, os municípios têm pouca capacidade técnica de realizar planejamento, tem poucas equipes, muitas vezes o plano é um plano para inglês ver, para cumprir uma obrigação burocrática, planos pouco participativos e, na maioria das vezes, focado no plano orçamento, né? Mas isso não reduz essa experiência a zero, muito pelo contrário, quer dizer, nós temos aí um acúmulo de 6, 7, pelo menos, governos, pensando aí em todos os níveis de governo, exercem processos de planejamento, né? Temos um instrumento central desse processo, que é o PPA, e que é para o bem e para o mal, de uma forma melhor, de uma forma pior, em governos diferentes, mas temos algum avanço, né? Embora esse avanço seja insuficiente, na utilização do PPA como instrumento de pactuação e coordenação intra- e intergovernamental, embora a gente saiba que o PPA tem baixa relevância para os governantes, né? Mas o próprio processo de sua elaboração e todo o processo de consulta que acaba sendo feito, quer dizer, tudo isso acaba ajudando a construir algum consenso entre dirigentes, dirigentes de setores diferentes, de governos diferentes, de modo que, embora insuficiente, tem sim, né, na nossa bagagem, um avanço do plano plurianual aí como instrumento de planejamento. No SUS, eu acredito que o processo mais relevante, mais urgente, mais importante que temos vivido aí nos últimos 10 anos diz respeito ao processo de regionalização, né? Essa é uma etapa imprescindível à garantia da integralidade. Se a gente não conseguir ser bem-sucedido no processo de regionalização, a gente sabe que não é possível garantir a integralidade da atenção e na verdade, muito investimento foi feito, na verdade, nos últimos 20 anos, no sentido de avançar nesse processo. Esse tem sido um processo muito difícil e ele tem avançado muito muito apenas na pactuação de média e alta complexidade. Esse é um item da bagagem que vira um desafio aí para os próximos tempos, porque é imprescindível avançar nesse planejamento regional e nós não estamos aqui falando apenas de uma pactuação técnica, de cotas, de procedimento, nós estamos falando aqui de um processo que é político e que deveria envolver prefeitos, secretários de saúde, dirigentes de vários setores, quer dizer, é fundamental avançar no nível regional, tanto quanto avançamos em termos de gestão municipal, gestão estadual, gestão federal. E um último item que eu destaquei aqui na nossa bagagem, embora eu tenha destacado a falta, né, porque é o elemento que destaca a falta de uma cultura de planejamento e avaliação em nossas organizações, mas é a mesma coisa, quer dizer, é a mesma história do PPA, né? Falta uma cultura, mas não significa dizer que não tenhamos cultura nenhuma, né? Nós temos vivenciado, Cipriano com certeza tem vivenciado isso, Tanaka também, como professores, como assessores. Nós temos experiências belíssimas em todos os níveis de governo, de processos de planejamento que foram riquíssimos, bem-sucedidos e que instituíram um novo fazer, né, em saúde, né? Eu trabalho muito com atenção básica aqui como professor e a gente é capaz de perceber experiências riquíssimas de equipes de saúde
família, que introjetam, não é, o elemento, o tempo, não é, o tempo e espaço aí semanal de reuniões, que é também processo de planejamento, avaliação, gestão do trabalho da equipe, e a gente sabe que isso acontece, portanto, isso está na nossa bagagem, né? Mas a gente também sabe que isso não é parte da cultura da maioria das nossas organizações, de modo que, embora esteja em nossa bagagem, esse é um item que precisa ser aperfeiçoado. Então, a nossa bagagem tem muita coisa importante, relevante, mas tem também muita coisa que a gente precisa inventar, né? Que a gente precisa aperfeiçoar, desenvolver. Eu inverti aí, começando pelo fim da bagagem, porque acho que o que, de fato, precisamos inventar de mais importante é exatamente o desenvolvimento dessa cultura do planejamento em nossas organizações, né? A conjuntura não é favorável, né? A conjuntura é neoliberal, a conjuntura é de pandemônio e, portanto, é de urgência sanitária. Nada disso, em tese, conspira a favor do tempo do planejamento, que é quando a gente sabe que é quando a gente mais precisa dele, né? Quer dizer, esse é o tipo de contexto em que a gente precisa de muito planejamento, né? Mas nessas situações de emergência é justamente quando as pessoas têm argumento para não realizá-lo, porque não tem tempo para fazer planejamento, porque estão correndo para socorrer os enfermos, as urgências, apagar o incêndio, né? Mas, de fato, o que nós mais precisamos fazer é avançar na dimensão estratégica do planejamento em nossas organizações. Desenvolver uma cultura do planejamento, que não é apenas o planejamento técnico normativo, não é apenas o preenchimento de uma planilha, não é? Que vai informar quantos procedimentos pretendemos realizar, quanto de insumos precisamos adquirir, ou qual é o cronograma da ação que vamos realizar, né? Quer dizer, nós, embora falemos tanto de descentralização, embora a municipalização tenha sido o primeiro eixo estratégico de implantação do SUS, o fato é que, em grande medida, as nossas equipes de saúde da família, por exemplo, desenvolvem uma prática programática verticalizada, no sentido de que orientada por programas nacionais, muitas vezes descolados de uma realidade sanitária que demandaria outro tipo de investimento, né? Então, a gente precisa exercitar o pensar e o fazer estratégico, exercitar o planejamento no cotidiano das nossas organizações, em todos os níveis de governança. Tanto no nível local máximo, quer dizer, na unidade de saúde, na equipe de saúde da família, mas também no nível municipal, no nível regional, no nível estadual. Houve aí, ao longo do tempo, uma confusão entre planejamento e preenchimento de formulários, sistemas de informação e planilhas, né? O mais importante, que é pensar o contexto sanitário, pensar a problemática, priorizar problemas, pensar juntos melhor solução que pode enfrentar os problemas. A gente meio que se especializou no desenvolvimento de sistemas informatizados, planilhas eletrônicas, e o tempo consumido é com isso, né? De modo que, se a gente não avançar nesse fazer e nesse pensar estratégico, na verdade, não há solução, né? Porque isso é o elemento, isso é o básico, isso é o fundamental, isso é o mais relevante. Os tempos pandemônicos aí nos exigem um processo também de adaptação metodológica, né? Em processos remotos. Eu estou viajando nisso. Nesse momento, esse é o meu principal brinquedo, né? Porque a gente já está 1 ano em confinamento, eu estou há 1 ano em home office, estou há 1 ano dando aula à distância, fazendo consultorias e assessorias e facilitações à distância.
Eu tive que adaptar metodologias para esse processo remoto e suponho que todos os colegas, os companheiros que militam, atuam, trabalham nessa área estão tendo que fazer o mesmo, né? Assim como em todas as outras áreas aí do mundo do trabalho. Então, tem um segundo desafio, eu considero um desafio criativo, interessante, tenho consumido algum tempo aí de memória e inteligência com isso, que é essa adaptação metodológica. Precisamos avançar, portanto, também em função da pandemia, num processo de planejamento na conjuntura, que é um planejamento de curtíssimo prazo, que nem dá tempo de virar livro-plano, né? E que se confunde com um processo cotidiano de reflexão sobre a realidade, sobre a conjuntura, sobre a problemática, e que é fundamental no contexto que estamos vivendo, né? Precisamos avançar no planejamento participativo e ascendente. Já estou concluindo, Tanaka, percebi aqui agora que meu tempo já está se esgotando. Precisamos avançar, eu fui relator da 15ª Conferência Nacional de Saúde, com o professor Márcio Florentino, e ainda não conseguimos transformar nossas belíssimas conferências de saúde em fóruns capazes, de fato, de definir diretrizes para o SUS. No momento em que temos uma deficiência nas instâncias que seriam as instâncias competentes para liderar e coordenar nacionalmente o processo de enfrentamento da epidemia, não é? Talvez as conferências venham a ser ainda mais importantes como instâncias de deliberação para a produção do SUS que precisamos construir. E precisamos avançar, como eu já comentei, no processo de planejamento regional e intermunicipal, se queremos avançar na atenção integral, mas isso certamente depende aí do nosso IDH político, né? no desenvolvimento político dos nossos dirigentes. Então, temos uma bagagem que não é tão esvaziada assim, mas precisamos nos desenvolver e aperfeiçoar muita coisa. Para encerrar, eu diria que nós, assim, uma síntese, né, disso tudo é que a gente tem ainda um nível de institucionalização da função planejamento no Brasil longe de ser satisfatório, mas isso também implica em dizer que avançamos, não significa em dizer que não tenhamos nada, muito pelo contrário, avançamos, temos instrumentos, temos ferramentas, temos métodos, temos técnicas, e eu acredito realmente que o planejamento é um grande aliado da democracia e da possibilidade de construção de governos participativos. Então, é preciso avançar no debate que busca compatibilizar planejamento e democracia como método de governo, combinação possível e necessária aos desafios do desenvolvimento. Mas permanece aberto o como construir um consenso envolvendo Estado e sociedade acerca dessa viabilidade histórica na qual acreditamos, mas sobre a qual a maioria dos nossos dirigentes do momento não acredita. Finalizando com uma propaganda, no ano passado a gente lançou um livro, esse da esquerda, Política, Planejamento e Gestão Participativa em Saúde, foi uma publicação da UNB. Antes de eu ser da UFSB, eu era professor da UNB, e o professor Márcio Florentino e Helena Chimizos foram sempre grandes parceiros lá na UNB, no campo do planejamento da gestão. E o outro é um livro que eu estou lendo. Eu descobri ele essa semana, quando fui preparar, inclusive, o material para hoje, do José Celso Cardoso Júnior, um livro delicioso, muito rico, e que me inspirou, inclusive, para preparar essa apresentação. Tanaka, colegas, peço desculpa pelo atraso no tempo, e fico aqui à disposição para o debate. Professor Antônio, muito obrigado. Extremamente importante as colocações, acho que serão muito úteis para o nosso debate e para a compreensão de quem nos está assistindo no YouTube. Então, passo imediatamente para o Carlos Alberto dos Santos Teixeira,
que ele é pós-graduando pela saúde coletiva na área de política, planejamento e gestão pela Unicamp e integra a rede latino-americana de implementação da Global Implementation Society e se tem dedicados a propostas de metodologias da ciência da implementação de políticas públicas. Por favor, Carlos, é sua palavra. Olá, muito obrigado, professor. Um bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo. Queria cumprimentar, né, os demais membros que estão aqui, os professores Cipriano, o professor Antônio. Para mim é um prazer, de fato, poder estar aqui hoje com vocês, discutindo um pouquinho algumas das inquietações, né, que venho passando aí ao longo desse período formativo e de participação em alguns espaços, como das comissões regionais de saúde, Coordenadoria do Rio Grande do Sul, a terceira delas, também dentro dos espaços dos conselhos de saúde, onde tive a oportunidade de, por algum tempo, né, ocupar uma cadeira. E aí, dentro desses espaços, o pensamento sempre foi algo que me inquietou muito. Eu tive a grande oportunidade, né, de, no doutorado, junto à professora Russana Noco, poder trabalhar algumas questões e me aproximar de uma área que tem me chamado muito a atenção. Eu vou tentar passar algumas coisas sobre isso aqui, vou compartilhar os meus slides para que a gente possa ir sistematizando um pouquinho o pensamento. Tudo certo, pessoal? Sim, está perfeito. Ok, perfeito. Bem, como o professor Tanaka me colocou, eu sou Carlos, eu sou enfermeiro, concluo então agora meu doutorado em Política, Planejamento e Gestão pela Unicamp, onde tenho trabalhado junto ao grupo de pesquisa Interfaces. E quando fui chamado, né, para a mesa e recebi esse tema, né, sobre o planejamento e ação nessa conjuntura que a gente está vivendo, questionando um pouquinho o que a gente tem na bagagem, o que a gente precisa inventar, eu fiquei muito pensando se o que eu traria diz respeito ao que nós precisamos inventar, ou se a gente tem uma história e pode se abrir para novas possibilidades de contar ela. Porque, bem como o professor Antônio trouxe, a nossa história ela não é nem um pouco pobre, né? A gente tem uma história muito rica dentro dessa área, mas eu penso que, a partir de algumas inquietações que tenho vivido, principalmente por tensionamentos, enfim, de algumas experiências que tem vindo forte aí do âmbito internacional, talvez a gente tenha uma linguagem, né, a se apropriar, que pode nos ajudar a contar melhor a riqueza da história que a gente vive dentro da área de política, planejamento e gestão aqui no Brasil. Para falar sobre isso, eu vou compartilhar aqui algumas que têm me inquietado sobre essa área das pesquisas de implementação. Para fazer isso, né, eu vou passar rapidamente por esses 3 tópicos, tentando advogar um pouco como esse saber, como essa linguagem, como eu prefiro chamar, poderia nos ajudar nessa tarefa tão árdua, né, de conseguir expressar a riqueza da nossa área. Então, eu vou trazer brevemente, de uma forma muito sucinta, alguns aspectos sobre o que seria a pesquisa de implementação, qual é o diálogo que ela faz com a tradição da política, planejamento e gestão no Brasil, e, bem, principalmente frente à conjuntura que a gente vive, qual é a contribuição que isso pode trazer para a nossa área. Sobre a pesquisa de implementação em si, o que seria? Aqui eu me permiti uma adaptação para o campo das políticas, mas eu gostaria de antecipar que a pesquisa de implementação em si vem de uma corrente, né, onde nos Estados Unidos e na Inglaterra, por exemplo, vem tratada muito como a implementação de práticas baseadas em evidências nos serviços. Contudo, ela tem se modernizado muito, tem avançado imensamente ao longo dos últimos anos, e eu gostaria de traduzir ela para esse espaço das políticas públicas, onde ela vem sendo muito utilizada no sentido de que a ciência de implementação, né, ou as pesquisas de implementação, podem ser definidas como esse estudo científico dos diversos processos que vão balizar a tradução das políticas públicas, né, ou de uma intervenção em saúde, de uma prática baseada em evidência, em ações ou mudanças efetivas
na prática dos indivíduos ou serviços de saúde. Ou seja, aqui a gente consegue ter alguma dimensão que é se colocar um pouco no meio do caminho entre o planejamento e a avaliação, né? Que são áreas que a gente tem muito forte aí na nossa bagagem. Assim como a implementação, mas a gente vai discutir isso um pouquinho mais a fundo nos próximos slides. Quero deixar aqui isso como uma provocação mesmo. Bem, então, para além de uma intervenção onde a gente planeja, né, e sistematicamente vai incluir os elementos que são necessários, né, a priori, para que a gente tenha aí mudança na nossa prática, mudança nos nossos serviços, onde posteriormente a gente vai avaliar de fato os resultados, a pesquisa de implementação, ela vem trazer um enfoque em todas as questões que vão permear o processo que acontece entre o planejamento e o resultado obtido. Ou seja, para além das características da intervenção que a gente propõe, muitas vezes construídas a partir de evidências ou marcos éticos políticos que nos são caros, a gente vai trazer à tona, vai trazer para a roda todos os fatores contextuais que envolvem, né, os aspectos que permitem ou não uma implementação adequada, as estratégias de implementação que a gente utiliza para que essa intervenção seja incorporada num determinado espaço e as estratégias que sustentam essa implementação. Por que todos os aspectos são tão interessantes e são muito caros a esse campo de pesquisa? Porque, invariavelmente, quando a gente introduz uma ação, né, num determinado espaço, a gente vai ter, ao final, dois resultados. Um deles. Ou a gente vai ter uma intervenção de sucesso ou uma intervenção que, infelizmente, falhou. Boa parte das nossas intervenções, se não falham, acabam, muitas vezes, indo como planejado. E a pesquisa de implementação, ela vem como uma provocação para que a gente consiga recuperar, ao longo do nosso processo, o que possibilitou o sucesso ou o que levou à falha, a nossa intervenção. E mais do que isso, numa perspectiva prospectiva, ela vai nos ajudar a identificar isso e agir sobre isso no momento onde as coisas estão acontecendo, né? Muito para além de uma perspectiva de chegar no final e apenas conseguir explicar o que levou ao sucesso ou à falha, mas também conseguir interagir com esses elementos no momento onde eles estão ocorrendo, né? Ou seja, são intervenções que acontecem no mundo real, tá? E como a gente lida com isso? São aspectos muito caros para a pesquisa de implementação. Aqui, para exemplificar um pouco quais são as áreas de interesse desse campo de pesquisa, eu trouxe um dos principais frameworks que tem ordenado os processos de pesquisa de implementação. Tomei a liberdade de adaptar ele para fins didáticos, que é o CEFIR, tá? Eu gosto de aportuguesar e chamar ele de CEFIR, que é o Consolidated Framework for Implementation Research. O que esse framework quer dizer para a gente? Que, bem, a gente tem que se atentar para algumas questões que compõem, que estão envolvidas no processo de implementação de um aspecto que foi planejado previamente. A intervenção e as suas características, por si só, são aspectos de investigação e muitas vezes realizados a priori, mas junto com eles, o que a pesquisa de implementação propõe é que seja incorporado um pacote de estratégias de adoção, de integração e de sustentabilidade que deem conta de preparar um determinado espaço para incorporar essa implementação, essa intervenção. E aí, esse espaço vai ser composto por diversas instâncias, como os atores envolvidos e as suas características, o contexto local onde acontece essa implementação, bem como o contexto ampliado onde tudo isso se dá juntamente com o processo de implementação. Tá? Aqui a gente já tem bastante elementos para olhar, né? Mas eu gostaria de dizer que esses elementos eles não são tão simples assim, eles ainda vão ter alguns desdobramentos dentro de cada um desses grandes construtos, assim chamados por esse instrumento, para os quais a gente vai contar com ferramentas aí importantes
que nos possibilitem olhar para cada um desses aspectos de uma maneira sistematizada, não somente em protocolar, como é algo que sempre vem atrelado à discussão sobre as pesquisas de implementação, de que seria algo muito protocolar, algo muito de uma sistematização talvez burocrática, mas não. Justamente essas características, essas ferramentas, esses construtos que vão nos permitir resgatar grande parte da história que a gente acaba perdendo quando vai contar sobre as nossas intervenções em saúde, sobre os nossos sucessos, sobre os nossos êxitos e também sobre as nossas falhas. Trago isso um pouquinho mais adiante, por enquanto a gente segue aqui. Bem, dito isso, né, mostrado esse nosso framework, essa nossa ferramenta, esse nosso óculos, né, pelo qual a gente pode olhar para o nosso processo de implementação, queria resgatar algumas coisas aqui que são de diálogo com a nossa tradição da política de planejamento e gestão no Brasil, né? Porque tudo isso que estou falando não é algo muito novo se a gente for parar para resgatar, né? Inclusive o planejamento estratégico situacional que o professor Antônio citou anteriormente. De maneira geral, os grandes pontos de aproximação dessa metodologia com a nossa área são uma importante valorização do contexto, uma centralidade, uma radical centralidade nos sujeitos do processo, né, avaliando diversas questões que os concernem em relação à intervenção, à adoção dela ou não, a busca pela ampliação e aprofundamento do processo participativo, que eu acho que essa é uma questão muito relevante, né, da gente pensar aqui, que, bem, para além de uma ampliação do processo participativo, para além de envolver diversos atores, esse tipo de pesquisa busca, de fato, buscar incluir os atores em profundidade no processo decisório, inclusive, das pesquisas, para que a gente consiga captar a nuance dos beneficiários finais em relação à intervenção que a gente está propondo. Com isso, a gente tem também uma ressignificação do processo avaliativo que está para além do resultado, mas para aquilo que possibilita o resultado de acontecer e para a potencialização do resultado, de uma maneira muito mais pedagógica do que avaliativo punitiva, como muitas vezes acaba acontecendo, né? A gente não quer dividir os serviços entre bons e maus serviços. A gente quer dividir serviços onde precisam de mais ou menos estratégias de integração para que as coisas possam acontecer. Com isso, a gente tem também uma valorização importantíssima das metodologias qualitativas e da triangulação, né? A gente foge de um escopo avaliativo que preza o resultado em números, em especial, bem, então qual é a proporção de X coisas, para um processo que vai valorizar as experiências dos sujeitos no meio desse processo, tá? Bom, dito isso, é tão parecido, afinal, qual a contribuição que isso vem trazer para a nossa área, né? Eu penso que, quando a gente vai resgatar um pouco a nossa produção, a gente tem um enfoque muito grande, né, no início da produção da área, nas questões de planejamento, que estão atreladas, basicamente, à construção do sistema de saúde, à determinação, né, dos modos operandes de fazer saúde no país, que foram muito necessárias por muito tempo. E a partir, né, do alcance da implementação de diversas políticas, então, que se planejaram, a gente passa para uma fase intensa de avaliação dos resultados em saúde a partir dos nossos trabalhos. E a gente conta que tal política deu tal resultado, ou tal política, bom, esteve aquém do esperado. Mas, embora a gente faça, e faça muito bem, né, essa incorporação de estratégias, essa conferência de porosidade para as pesquisas, essa negociação e construção de governabilidade ao longo do processo, eu penso que a gente sistematiza muito pouco essa história e conta ela muito pouco na hora de reportar as nossas pesquisas, as nossas intervenções, né? Então, o que a pesquisa de implementação vem trazer para a gente? Isso seria um outro framework que ele traz, que também me permite adaptar para trazer aqui para vocês, que ele vai dizer o seguinte, bem,
A gente tem um planejamento, a gente tem uma intervenção planejada que tem suas características. Isso aqui a gente dominou muito fácil, com propriedade. A gente tem, sim, também um como fazer, mas que a gente não registra muitas vezes. E aí eu estou falando de diversas estratégias que a gente acaba adotando que tem um impacto importantíssimo em os cenários aceitarem ou não a nossa intervenção, ou de possibilitar ou não a viabilidade das nossas intervenções, mas que a gente não conta. Desde uma reunião em equipe que foi essencial para que isso pudesse acontecer. A gente muitas vezes não registra esse processo e não consegue, a partir disso, conferir a profundidade de análise, né, ao quanto isso impactou nos desfechos de implementação, que são as primeiras coisas que a gente precisa alcançar, segundo esse referencial, para que as mudanças se tornem concretas no mundo real. A gente precisa, por exemplo, que as pessoas aceitem as nossas intervenções, adotem elas, que elas sejam via concepção daqueles que vão fazer, e que elas tenham um alto grau de fidelidade. Já vou retornar a isso, mas gostaria de frisar aqui. Quando a gente consegue, né, desfechos de implementação favoráveis, a gente consegue mudanças nos serviços, né? Isso também a gente tem uma tendência de registrar, para aí sim a gente ter aquele resultado final, que seriam as nossas proporções, seriam os nossos resultados de satisfação, em status de saúde e qualidade de vida na nossa população. Tá? E aí, lembra que eu falei no começo que a gente teria intervenções que elas vão ser de sucesso ou intervenções que vão ser de falha. É muito importante ver que muitas vezes a gente diz assim, não, tal intervenção, ela não deu certo, ela não funcionou. E muitas vezes, se a gente não se atenta durante o processo, se o que foi implementado foi de fato o que foi planejado, né, o que esse resultado vai nos dizer, afinal? Se a gente não conseguiu monitorar ao longo do processo a fidelidade do que vinha sendo implementado, e isso em algum momento foi pervertido para outra coisa, de fato a gente não vai ter o resultado esperado. Mas a gente precisa, então, monitorar também essas questões para que seja possível fazer as correções quando a gente ainda tem o tempo para fazer, ou pelo menos para explicar para próximas experiências o que acabou influenciando no meio do caminho. Bom, e aí eu falando isso, vem dizer o seguinte, né? A gente está numa conjuntura aí muito desfavorável do ponto de vista de um planejamento, né? Um planejamento que precise de um tempo para caminhar, e ainda mais uma pesquisa de implementação nessa nuance toda que eu trouxe, né? Onde, não, a gente tem que conseguir avaliar cada processo, interagir sobre ele e tudo mais. Bom, essa é uma perspectiva prospectiva das pesquisas de implementação. Mas eu acho que ela também pode ser usada numa perspectiva retrospectiva. E aqui está a chave da contribuição que eu gostaria de trazer para a nossa conjuntura atual. Eu vou explicar o porquê. Na conjuntura atual, a gente está vivendo um momento onde a gente tem uma necessidade rápida de ação, e isso, né, vamos ser bem sinceros, que bem, muitas vezes não é só desta conjuntura, mas do planejamento na vida real, no mundo real. Está aqui o professor Cipriano, né, que vai poder nos contar um pouco sobre essas questões. Mas bem, o planejamento, então, ele vai se dar com uma rápida necessidade de ação, muitas vezes ele vai ser muito mais intuitivo e se basear em valores ético-políticos, né? Ao invés de esperar uma produção de evidências para que ele possa acontecer, a gente não vai ter esse tempo na maioria das vezes. E aí a gente vai produzir intervenções, né, a partir desses valores ético-políticos que a gente vai nortear nesse planejamento tão imediatista, que vão produzir sucesso, ou vão, de alguma maneira, fracassar naquilo que eles foram propostos. Eu acredito que, nesse momento em especial, a gente esteja vivendo muito essa perspectiva, de que a gente está tendo que planejar as coisas rapidamente, fazê-las acontecer, buscar alguma racionalidade no meio desse caos e descoordenação que a gente vive a nível central, em especial no país, né? Mas, invariavelmente, a gente vai ter estratégias que vão dar certo, né? E aí, como que a gente pega, sem ter sistematizado isso, e consegue aprender com essas histórias? Afinal, o que a gente vai aprender com elas
e como a gente pode aprender com elas. É uma provocação que eu queria fazer aqui, a partir de toda essa explanação que eu estou fazendo das pesquisas de implementação. Eu estou querendo advogar sobre elas é que a gente pode se apropriar de uma linguagem, né, e de uma sistematização da linguagem que nos ajude a recuperar elementos chaves desse processo para que a gente possa aprender com eles e aplicá-los em próximas experiências, né? Eu acho que, de maneira geral, esse é a grande mensagem que eu gostaria de provocá-los, já que me provoca muito, tá? E aí, para fechar um pouco esse pensamento, eu gosto de uma questão que é muito central das pesquisas de implementação, que um dos grandes autores desse campo, que é o Lawrence Green, ele fala para a gente aí desde 2008, né, quando ele lança esse paper, que traz praticamente como título algo semelhante a isso. Que se nós queremos mais práticas baseadas em evidências, a gente vai precisar de mais evidências que sejam baseadas na prática, né? E eu acho que esse é o desafio que está posto para a gente não só nesse período, né? Mas de uma maneira transversal para que a gente avance no campo da política, do planejamento e da gestão. Queria agradecer muito, pessoal. Fico à disposição aí para o nosso debate. E, mais uma vez, muito obrigado, professor, muito obrigado aos demais membros da mesa pela oportunidade de compartilhar esse espaço tão rico junto com vocês, num momento tão importante, né, que a gente precisa aí desse respiro para o país no meio desse caos todo que a gente está vivendo. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Carlos. Então, nós vamos agora passar para o próximo palestrista, que é o Cipriano Maia de Vasconcelos, que foi secretário de Participação e Gestão Estratégica do Ministério da Saúde e atual secretário de Saúde no Rio Grande do Norte e docência da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Acabo de receber a informação que o professor Paulo Martino de Januzzi teve um problema pessoal particular e não poderá participar desta mesa redonda, lamentavelmente. Ficaremos sem a contribuição dele, mas poderemos também estar aproveitando a participação de todos os participantes e do pessoal que está no YouTube. Por favor, Cristiano, sua fala. Primeiro, queria saudar aí o professor Tanaka, os colegas Carlos e Antônio José, saudar todos os que nos acompanham e vou enveredar aqui a minha intervenção mais para uma certa reflexão em torno do exercício do planejamento na prática, ou seja, no cotidiano de gestão. Acho que os colegas que me antecederam trouxeram contribuições teóricas importantes e creio que o grande desafio que temos é como pensar futuros, né, que é um dos propósitos do planejamento, num presente tão desolador, tão triste, tão trágico como a gente vivencia. E diante desse desafio, como digamos assim, nos apropriarmos de categorias caras ao planejamento, como a racionalidade, né, a busca do alcance de propósitos, em tempos que são distintos para os vários atores que estão em cena, né? E aqui, recuperando um pouco o MAPS, temos que estar pensando na história, né, na estrutura e nos sujeitos de interação dentro de organizações que movem, digamos assim, e possibilitam as ações. E nosso trabalhar planejamento estratégico dentro do desafio de enfrentar o cotidiano de cada dia, né, de cada momento, principalmente diante da maior crise sanitária que a gente vivencia nos últimos 100 anos, né? E aí eu creio que alguma dessas questões postas, inclusive por Antônio Carlos, como a gente pode explicar esse descompasso entre os propósitos, né, aquilo que a gente insere nos planos, né, que foram aqui recuperados como uma bagagem rica, né,
que foi institucionalizada, que está na lei, que tem métodos, que tem conhecimentos, né? Como o PPA, os planos estaduais nacional de saúde, as programações, né? Como é que a gente concilia aquilo que a gente escreve como intenções, né? Como propósito, como gestos, né? Como objetivos e a nossa realidade cotidiana do dia a dia, né? O que, se formos observar, nós sempre temos um descompasso tremendo entre a intenção e o gesto, né? Entre o pensar e o fazer. E aí eu creio que nós precisamos fazer uma reflexão de porquê dessa distância, né? Entre aquilo que a gente se propõe a fazer e a realidade. E eu acho que sem analisar o contexto, seja no âmbito nacional, né? Onde vamos observar já há alguns anos um desmonte de políticas, um desmonte do Estado e, anteriormente, a conformação de um Estado que está em desacordo, em desalinho com aquilo que a Constituição de 88 apontou, um Estado garantidor de liberdade, de democracia, de direitos, né? E de efetivação desses direitos. Porque o que nós vivemos no cotidiano da gestão a cada dia é um Estado que foi, digamos assim, sucateado, dilapidado, precarizado em muitos dos seus aspectos. Seja pelo subfinanciamento, né? E aqui eu vivo particularmente uma realidade, só para vocês terem uma ideia, de um governo que assumiu a condução do ente estadual, além de um acúmulo de dívidas de várias horas, com 4 folhas salariais em atraso. Isso já dá uma ideia da dimensão de como mobilizar os sujeitos, os servidores públicos, para uma empreitada de reestruturação do SUS no Estado, né? Então, esse contexto nacional de desmonte, que vai do subfinanciamento à questão das restrições à organização do Estado. A lei de responsabilidade fiscal é uma delas. Todos nós que atuamos na saúde sabemos do que isso significa na recomposição do pessoal necessário à condução do sistema, né? No caso do SUS. E ainda outros contextos que muitas vezes não entram nas nossas análises, né? O contexto em decorrência desses 2 anteriores, dessas restrições, da precarização organizativa da maioria das secretarias municipais e estaduais em função dessas restrições. Sem falar naquelas condicionalidades do sistema político, onde o que permeia essas instituições, o que as move são os interesses, muitas vezes, seja do segmento executivo que o conduz, e aqui eu estou falando genericamente, seja da influência parlamentar, no sentido de fazer valer outros interesses que não o interesse do cidadão, o interesse na constituição de serviços eficazes, efetivos, responsivos, né? E nesse contexto de restrições, ao considerar a atuação dos atores, né, que planejam, que participam do planejamento, que influenciam o planejamento, tem em conta o desequilíbrio de poder e a ingerência de poderes na conformação da ação cotidiana. Eu falo aqui, seja da atuação dos órgãos de controle, né, seja interno, seja externo, né, tribunais de contas do Estado, da União, né, seja a atuação do Ministério Público, e esse arranjo, esse emaranhado de controles tem criado um encilhamento, né, usando uma expressão antiga lá de Rui Barbosa, né, que tem dificultado por demais a execução de ações e aproximar aquilo que você planeja daquilo que você faz.
porque as limitações, a precariedade, com os constrangimentos burocráticos de um processo administrativo que se torna quase kafkiano, viabilizar contratos, para viabilizar operações, no nosso cotidiano, muitas vezes a gente esquece desses limites, né? Eu assumi uma gestão que tinha processos de contratação rolando há 1 ano, há 2, e tem alguns que eu estou há 2 anos e que a gente não conseguiu superar, porque você tem, além disso, a judicialização de todo o processo, seja na garantia do direito, seja no processo administrativo, seja na conformação de pareceres que levam à execução a um verdadeiro inferno burocrático, né? Então, esse é outro componente que a gente tem que pensar na ideia da estrutura, da organização, que condiciona as ações planejadas, né? Então, acho que isso são elementos fundamentais para a gente estar pensando realmente nos limites que a gente enfrenta para viabilizar projetos, propósitos, intenções de garantir o direito à saúde no cotidiano do Estado brasileiro hoje, né? Quer dizer, então, um conjunto de arranjos que limitam e constrangem a possibilidade do fazer, né? Que vão, como eu falei, desde a limitação orçamentária e financeira, aos constrangimentos dos processos burocráticos, do Estado controlista, né? E dos interesses que permeiam todo esse fazer. Lembrando aí, quando a gente fala em atores, do desequilíbrio de poder entre esses atores. A participação social, que nós tanto valorizamos, inserimos em todo o ordenamento legal, realização das conferências, que Antônio Carlos destacou aqui, que aponta e aprova diretrizes, mas que tem dificuldade de se viabilizar, que se insere no plano, mas que depois a sua viabilização enfrenta muitas dificuldades de serem viabilizadas por todos esses limites e constrangimentos, né? E no cotidiano da atuação dos conselhos, o limite que temos dessa participação popular institucionalizada para fazer valer. Com isso, a gente não está querendo dizer da importância dos conselhos, do papel que eles têm tido, né, das próprias conferências, como eventos políticos, mas o que eu estou chamando a atenção é o descompasso entre os anseios, os desejos, as projeções, os propósitos e o cotidiano do fazer, né, constrangido que a gente vivencia dentro da gestão, né, dentro do fazer. E o que nos resta é trabalhar possibilidades de fazer planejamento de uma gestão, digamos assim, que utilize os potenciais existentes, e são muitos, né? Nós temos segmentos dos trabalhadores mobilizados, empolgados, né? Temos projetos que apontam para a superação dos problemas encontrados, vivenciados, mas temos muitos limites, né? E o limite de tempo é um deles, e o tempo, inclusive, dos servidores, que estão sempre, como foi destacado aqui por Antônio Carlos, mobilizados para atender as emergências, para atender o cotidiano, né? Para planejar o cotidiano de amanhã, porque precisa ter leito aberto, precisa atender a diligência da Procuradoria, que determinou que o processo para andar tem que ser respondida, do cotidiano de atender a demanda e a cobrança do Ministério Público para responder a inquéritos, a solicitações, né? Da demanda emergencial em si, de assegurar as condições para assistência dentro desse emaranhado que limita por demais a ação e a capacidade de resposta, né? Então, assim, ter realmente, como o Carlos chamou a atenção, evidências sobre esse cotidiano prático é fundamental, porque muitas vezes a gente pensa numa idealidade que o cotidiano se mostra bastante diferente. Então, acho que assim, a saída que temos nesse contexto tão adverso, do ponto de vista político nacional,
ponto de vista social, do aprofundamento da desigualdade que aumenta a demanda sobre o sistema de saúde. É trabalharmos o planejamento do possível, né? Com um olhar estratégico, com perspectiva de futuro, mas pensando o possível e buscando atender o cotidiano para poder, digamos assim, minimamente atender às necessidades que são infinitas e que o sistema enfrenta limitações de toda ordem para responder, principalmente para quem está na ponta, seja no município ou no estado, que nós vivemos nos últimos anos uma completa situação de orfandade, porque não temos mais um comando nacional do sistema há algum tempo, né? A falta de condução, de coordenação, né? E de projetos que foram institucionalizados e que foram esquecidos, de políticas que foram relegadas, esquecidas ou combatidas, né? Então, quem está na ponta, no município, no estado, tentando fazer acontecer essas políticas, enfrenta todo esse tipo de constrangimentos e limitações de toda a ordem, né? Seja do recurso financeiro à escassez de pessoal para viabilizar ações. E é importante a gente ter em conta de que, nesse contexto, o que podemos fazer é mobilizar a maior possibilidade de apoios e recursos. Aqui na gestão estadual, desde que assumimos, mesmo antes da pandemia, o nosso desafio era como fazer valer o programa de governo, que apontou para a reestruturação do SUS, para o fortalecimento da regionalização, para o avanço da organização das redes de atenção, num contexto tão desafiador, de limitações de todas as ordens. E aí nós buscamos parcerias institucionais com as universidades para fazer o trabalho não só de aporte de conhecimentos, mas também de comprometimento com a outra formação que viesse a contribuir para termos, no tempo futuro, profissionais mais qualificados e comprometidos com o sistema. Apoio de outras instituições, como o CONAS, para organizar o sistema de planejamento, como a Fiocruz, através de projetos estratégicos que poderíamos estar desenvolvendo, né? Então, assim, eu acho que esse é o caminho que temos buscado para trabalhar na prática uma gestão, né, que viabilize o compromisso de reestruturar o SUS, de aumentar a oferta de serviços para atender necessidades e que possa coordenar, digamos assim, o sistema no âmbito estadual, no âmbito regional, com as condições mínimas possíveis, né? E aí a mobilização de recursos, de parcerias, de incorporação de saberes externos que possam vir a contribuir tem sido a escolha que temos adotado. Mas nós temos que considerar também que o tempo da gestão atravessado por uma pandemia, ele finda sendo completamente alterado e, digamos assim, modificado nos seus propósitos para o alcance de objetivos, de metas com prazos, né, previstos nos planos, ou seja, no PPA, no Plano Estadual de Saúde, na programação, dado esse contexto que eu falei aí, de escassez, de carência, de precariedade, né? E aí, o que temos trabalhado são as possibilidades do presente, né, as possibilidades reais de mobilizar atores, sujeitos, para viabilizar aqueles recursos que estariam disponíveis, mas muito distantes daqueles necessários para você atender necessidades, né, e atender às demandas de reestruturação do sistema, né? Contudo, eu creio que nós podemos falar, inclusive no caso da condição da pandemia, que atravessa todo esse processo, que desafia o sistema de saúde, porque encontra ele numa situação
de desestruturação, de dificuldades da coordenação nacional, né? Pelo contrário, de negacionismo, de negação da ciência, de confrontação. Nós aqui buscamos nessa parceria entre os poderes, a parceria com os municípios, né? E com outras instituições da sociedade, cidades, estruturar o planejamento dessas ações através dos planos de contingência para expandir a assistência, para fortalecer as ações de vigilância e temos, dentro das possibilidades, dado a resposta possível no contexto da pandemia, que hoje se mostra desolador em todo o país, né? E que realmente o sistema, mesmo mobilizando todas as suas capacidades, não consegue dar respostas, né? Então, eu acho que o desafio que temos daqui para frente a inventar, eu acho que não é só reinventar o planejamento, porque ele tem uma bagagem, lógico que ele precisa estar sendo repensado, reelaborado, né? E principalmente no exercício da prática, né, das evidências sendo posto à prova daquilo que consegue dar resposta, mas eu creio que o nosso grande desafio, a nossa grande invenção é continuar trabalhando para entender que as novas possibilidades do planejamento não serão possíveis sem reinventarmos a política, né? Sem superarmos o que temos postos aí de negação da democracia, né? De negação da participação social e de podermos também trabalhar com muita ênfase o envolvimento dos sujeitos para a transformação desse Estado que temos aí, que, do ponto de vista da implementação de políticas públicas, tem constrangimentos históricos e mais recentes, conjunturais, no seu desmonte que vem sendo perpetrado desde 2016, que, de certa forma, digamos assim, limitam ou quase que impossibilitam o exercício de um planejamento estratégico, de um planejamento mais macro, de pensar futuros, de termos um sistema de saúde realmente mais efetivo, né, mais resolutivo e mais responsivo às necessidades sociais. Creio que esse é o grande desafio que nós temos em termos de inventividade, porque não podemos pensar o planejamento setorial como uma ilha, né? Ele pode, sim, trazer contribuições importantes, o planejamento do cotidiano, das equipes, né? Sempre estamos fazendo o planejamento dentro dos espaços micro ou mesmo, trabalhando as possibilidades, mas sem fazer uma reestruturação das nossas organizações, inclusive secretarias, dos processos administrativos, né? Do desmonte ou refazer esse Estado controlista e burocrático, mesmo com mudanças conjunturais que venhamos a ter mais recursos, ainda continuaremos tendo grandes gargalos, né, na gestão para efetivar aquilo que se planeja. E sempre teremos esse descompasso entre a intenção e o gesto, o pensar e o fazer, porque a estrutura, né, as formas como tem se dado a interação com a sociedade, com os sujeitos, elas são sempre bitoladas e limitadas por esses arranjos e seus limites que vão do financiamento à escassez de pessoal para viabilizar aquelas demandas e aqueles desafios que são postos para o sistema num contexto extremamente restrito e onde atores de peso, como o judiciário, através da judicialização da saúde, impõem medidas fora do planejado, impõem, digamos assim, a utilização orçamentária não planejada, que também limita e restringe possibilidades do fazer. Então, acho que assim, esse para mim é o desafio que temos posto de repensar, né,
a reconstrução do SUS, né, o desafio do planejamento, tendo em conta a sua inserção na relação com a sociedade, na mobilização da sociedade para que, neste momento de pandemia, em que o SUS foi reconhecido como essencial para o enfrentamento da crise, como essencial para a defesa da vida, que ele possa ser incorporado no debate social, mas pensando a sua forma de operação por dentro de um Estado que está, digamos assim, em desmonte, que está em sucateamento e que tem limites estruturais e conjunturais para dar essas respostas. Então, acho que assim, o planejamento tem que ser pensado, ao meu ver, junto com a gestão, nesse contexto de repensar a política, não só a política de saúde, como a política em geral, nesse contexto em que a comunicação, né, foi aqui destacada, as novas formas de interação, né, mediatizadas, virtualizadas, elas têm que se fazer, têm que ser levadas em conta realmente, seja no processo de gestão, com a modernização, com a incorporação tecnológica, mas também para mobilizar todos na participação que venha interferir e dar uma outra dinâmica a essa lógica da gestão, com base na organização do Estado e outras bases, e de possibilitar a responsividade do sistema às demandas sociais e às necessidades de saúde. Eu acho que são essas questões que eu trago dessa minha angústia vivenciada no cotidiano da gestão, que a cada dia enfrenta agonia a toda hora para viabilizar ações e projetos diante de todos esses constrangimentos. Muito obrigado e me coloco aí à disposição para o debate, para que os participantes possam interagir com todos nós, e agradeço aí a oportunidade e a contribuição de estar participando desse debate. Obrigado. Ok, Cipriano, muito obrigado. Acho que é muito importante esse seu relato, um relato de alguém que está no campo, batalhando, sentindo na pele o dia. Do ponto de vista do que nós temos nessa mesa, temos a contribuição do Antônio, do ponto de vista do planejamento, tanto da identificação da bagagem acumulada, principalmente das propostas de como inventar e trabalhar essa bagagem para a construção do futuro. O Carlos traz uma proposta de análise da intervenção, em que talvez possa permitir, durante o processo, identificar mudanças através do estudo da implementação, que possa gerar novos acordos, novos caminhos e possibilidades de ter mais efetividade. E o Cipriano traz um relato real de como é que estamos, das dificuldades e como é que ele tem tentado enfrentar isso com as parcerias, com a utilização de um certo modo peculiar, característico conjuntural do planejamento, as parcerias que faz para a universidade para também poder potencializar as decisões de gestão. E acho que este é o grande manancial de conhecimentos que nós temos nessa mesa redonda. E aí já tenho algumas perguntas aqui colocadas, mas eu quero só, como a gente combinou, se algum de vocês querem falar alguma coisa neste momento, tendo em vista a fala dos três, ou se já podemos passar para as perguntas da audiência e depois vocês concluem a final. Creio que sim, porque aí nós vamos fazendo o diálogo a partir das... Ótimo, então tá bom. Uma das primeiras perguntas que tem é a seguinte: o quanto, teoricamente, o planejamento pode ter potência para esse novo ciclo de gestores municipais que estão assumindo, e o quanto, em princípio, esse fortalecimento do planejamento pode ou não gerar novos conhecimentos. Segunda questão é o quanto a própria pandemia tem gerado conhecimentos e constrangimentos para o planejamento. Acho que o Cipriano colocou um pouco isso, mas acho que vale a pena a gente retomar um pouco isso. Em relação à ciência da implementação, há perguntas do ponto de vista de como é que isso se dá na prática, como é que isso nas pessoas que estão no serviço podem colocar de forma a poder fazer mudanças na intervenção que aumentem a efetividade da ação. Porque, de algum modo, os próprios planejamentos de cima para baixo buscam, de alguma maneira, a eficiência, isto é,
produção, produtividade. Para mudar essa intervenção para resultado favorável, como é que isso poderia ser feito? E aí, se puder também apontar algumas outras alternativas, seria importante. Então, deixo essas perguntas, faço a rodada e depois faço um outro conjunto de perguntas. Por favor, quem quer começar? Antônio, vamos lá, as perguntas iniciais sobre planejamento. Posso começar, Tanaka? Eu estou com um delay grande no retorno, porque o meu som do Zoom está muito baixo, aí eu liguei lá na sala, mas aí tem um tempo entre o Zoom e a sala, aí eu fico vendo você já está falando outra coisa e eu estava ouvindo lá Mas agradeço a pergunta do Andrezinho, né? Foi o Andrezinho Bonifácio que colocou aí a primeira pergunta. André, a cada início de governo é uma possibilidade que se instala, né? A gente tem sido pródigo em perder as oportunidades, mas é mais numa nova oportunidade. A gente aqui na UFSB, em associação com a UESC, que é a Universidade Estadual de São Luís, está tentando fazer um apoio estratégico aos municípios da região, exatamente aproveitando o início dos governos municipais e oferecendo uma assessoria, né, estratégica. Na verdade, a gente está oferecendo mais até do que isso. O primeiro município que nos pediu ajuda foi um pequeno município aqui de Arataca. E pequeno, a gente topou fazer um apoio ao sistema inteiro municipal, né? Ajudar eles no planejamento do sistema de gestão municipal, todas as secretarias, tentar um planejamento integrado e participativo. Então, de novo, é a chance de começar direito, né? Mas a gente sabe que em geral, muito difícil, é muito complexo, né? Por muitas razões, né? Quando a gente está no nível nacional, quer dizer, eu na UNB, morei em tempo em Brasília, era professor da UNB, e a gente tinha uma ação muito próxima do governo federal, o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Saúde, governo do Distrito Federal. É completamente diferente, o Cipriano sabe disso, né, de estar lidando com pequenos municípios, com equipes técnicas reduzidíssimas. Às vezes não tem ninguém na equipe que entende de planejamento, que entende de gestão, que entende de avaliação. E aí, de fato, eu acho que as universidades, o sistema de ensino superior tem uma missão estratégica, né? Eu sou professor desse campo e acho que, quer dizer, entendendo que eu não sou só do ensino, sou da pesquisa e da extensão também, eu tento dedicar meu tempo de extensão fundamentalmente a esse apoio estratégico aos municípios, né? E vários colegas fazem o mesmo. Então, é sempre a possibilidade e a oportunidade de começar bem. A gente sabe que o maior desafio não é nem elaborar o plano, né? Aliás, o trabalho do Carlos traz essa dimensão fundamental para o planejamento, e como nós todos somos matusianos de alguma maneira, né? Todos fomos impressionados pelos ensinamentos do Carlos Matos, a gente sabe que a execução do plano, a gestão do plano, é de fato o momento mais importante do planejamento. Quando eu estou nesses processos de assessoria, né, que começa aquela tensão na elaboração do plano, eu digo, olha, vamos nos divertir, porque essa é a parte fácil, essa é a parte gostosa, criativa. O desafio depois vai ser implementar esse trem, né? E é nessa etapa, eu acho que se dão que nós temos aí as maiores dificuldades, né? Particularmente porque não estamos acostumados a fazer isso. Não estamos habituados a uma gestão democrática, participativa de fato. Então, a gente até consegue juntar o povo para, numa sequência de oficinas, desenvolver o plano, construir o plano, né?
eu tenho sido, assim, eu tenho vivido muitas experiências bem-sucedidas nisso, na etapa de elaboração do plano. Porque você consegue, digamos assim, num processo mais intensivo, agudo, de curto prazo, fazer isso. Mas o verdadeiro desafio é depois implementar o plano, que é aí o trabalho do Carlos, e fazer a gestão desse processo, mantendo, digamos assim, a coerência, inclusive, os princípios que orientaram a elaboração, né? Então você junta todo mundo, faz aquela festa da democracia, levanta problema, analisa problema, todo mundo dá pitaco, dá opinião, dá sugestão, constrói-se, às vezes, belíssimos consensos, não é? Ou quase consensos sobre essa peça do planejamento que é o plano. E aí, tudo acaba aí. Na maioria das vezes, esse plano é engavetado, e a gente só não pode dizer que ele não serviu para nada, porque esse processo de construção, às vezes, ele é suficiente para deixar na cabeça das pessoas que participaram uma certa clareza em relação aos problemas prioritários, às ações mais urgentes, mais importantes, mais relevantes, e isso, de alguma maneira, acaba ajudando no processo, né? Mas a minha experiência um planejamento que se esgota na elaboração do plano, né? E aí o processo de implementação já é outra história, muitas vezes vai numa direção completamente contrária ao plano que foi elaborado e não traz para esse processo é destituído da riqueza participativa que muitas vezes foi o processo de construção do plano, né? No Ministério da Saúde, a gestão do Padilha foi muito ilustrada no sentido de trazer para o cotidiano do Ministério reuniões semanais de avaliação, que eu acho que foi a experiência mais profícua do Ministério da Saúde nesse processo de uma gestão orientada, não é, por um processo participativo que ia do gabinete do ministro às diretorias, coordenações, etc., né? Foi um período muito curto. E o período do Planeja SUS, e aí foi um investimento maior na rede, né, no sistema propriamente dito, quando a gente conseguiu capacitar muitas equipes nesse processo. Mas eu acho que na nossa cultura organizacional, de uma forma geral, planejamento é percebido como a arte de elaborar planos que cumprem uma função burocrática importante, mas essa função burocrática não é suficiente para manter esse plano vivo no cotidiano da organização, de fato impressionando, portanto, as decisões políticas, técnicas, administrativas que compõem, não é, o cotidiano dessas organizações. Existem muitas questões que podemos aperfeiçoar construção dos planos, eles ainda às vezes estão muito distantes da agenda de trabalho das equipes, né? Às vezes ele tem uma dimensão apenas estratégica e só faz sentido para os dirigentes, não faz sentido para o técnico, para o trabalhador que está na ponta. Mas eu acho que, na verdade, o maior investimento que temos que fazer é no processo de gestão do plano, e, portanto, tudo a ver aí com a fala do Carlos, né? E os desafios da implementação. Então, Andrezinho, a gente tem mais uma oportunidade aí de começar direito o processo, mas a gente sabe que o descompasso e o descasamento entre os processos estruturados de planejamento que a gente constrói e o mundo real das organizações é muito grande, assim como há um descasamento, inclusive, entre, não é, essas setoriais que a gente produz, os planos quadrienais da saúde, etc., e os PPAs com seus orçamentos, que efetivamente é o que interessa, é o que vale e é o que viabiliza ou não os processos. Enfim, numa primeira fala e de resposta à primeira pergunta do André, eu ficaria por aqui. Obrigado, Antônio.
Vamos em frente? Então, lá. Carlos, Cipriano, por favor. Se puder, gostaria de fazer algumas colocações. Eu fui prestando atenção aqui, né, no chat, algumas questões que surgiram. Acho que tem duas, em especial, que elas conversam muito bem acerca das pesquisas de implementação, que vão trazer um pouco dessa dimensão também que tem sido trabalhada agora pelo professor Antônio. Me parece que tem uma pergunta, né, que vem um pouco nessa questão. Como a gente consegue, então, né, influenciar esses serviços, como a gente consegue fazer um diálogo efetivo quando nós somos atores externos, né? Eu acho que essa é uma questão muito importante, até eu tenho um exemplo um pouco mais factível para a gente trazer, e uma outra questão que vai conversar com isso é essa equação entre fidelidade e adaptação das nossas intervenções, né? E como que a gente vai absorver, então, as adaptações naturais da mesma. Acho que são três questões que a gente consegue discutir numa mesma perspectiva. Bem, me parece que, de fato, a gente ainda tem uma tradição no Brasil de que muitas políticas, muitas propostas, elas vêm colocadas como dadas para a gente, né, de um nível central, onde chega no município como uma tarefa de que, bem, temos que implementar isso, por diversas questões, inclusive para ter recurso. Ou, bem, não, vamos implementar isso porque isso vai nos trazer recurso. Invariavelmente, isso ainda funciona muito dessa forma em determinados lugares. Só que tem uma questão muito central aqui, que é o seguinte: o gestor, ele entende que ele precisa fazer isso para que ele receba um recurso, ou ele entende mesmo como um marco ético-político importante, tem essa cara de botar, por exemplo, um NASF no município, de, enfim, implementar apoio matricial, de trazer um CAPS também para o município, enfim. Agora, uma das questões, eu acho que me parece muito centrais, né, é o seguinte: é como a gente faz, né, para que as pessoas que estão de fato na ponta, e aí isso envolve inclusive os nossos beneficiários, mas vou centralizar aqui nos nossos trabalhadores de ponta, que são aqueles que vão operacionalizar de fato a política para a população, como a gente faz para envolver eles neste processo, para que eles se apropriem do mesmo como algo necessário e não protocolar ou burocrático, né? E aí a pesquisa de implementação, ela nos provoca um pouco nesse sentido, quando ela coloca entre os desfechos de implementação que precisam ser desenvolvidos através de estratégias, aspectos como adoção, quanto essas pessoas adotam essa intervenção ou têm a intenção de adotá-las, e o quanto as pessoas quanto as pessoas aceitam essa intervenção, e mais importante, o quanto essas pessoas enxergam essa intervenção, esse programa, enquanto necessário, né? Enquanto algo adequado para um problema que se tem na realidade. E aí a gente entra num ponto crucial, que é o problema. A gente tem um problema aqui, né? E para isso, para discutir essa dimensão, vou trazer um exemplo de uma pesquisa que a gente tem desenvolvido para a implementação do cuidado compartilhado em saúde mental no município aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, onde, quando a gente chega nas unidades para estudar um pouco o problema em si, né, a gente pergunta para os agentes comunitários de saúde: bem, quantas pessoas na sua área têm problemas de saúde mental? Você tem uma dimensão disso? E aí, eu tenho alguns, eu vou separar os prontuários para você, semana que vem você pode passar aqui, a gente separa os prontuários para dar uma olhada. E quando a gente chega nos serviços, isso aqui foi transversal, a gente tem assim, uma variabilidade de 5 a 30 casos nos serviços, em serviços que atendiam populações de 3 mil habitantes. E aí a gente pensa, bem, faz sentido para mim chegar nessa unidade, dizer assim, olha, temos que integrar os serviços de saúde mental aqui com a atenção básica. Não, mas calma lá, a gente não tem nenhum problema de saúde mental aqui, a gente tem 5 usuários para atender só. Tinha só 5 usuários? Obviamente que não. Então, o que a gente precisava fomentar nesse lugar era a necessidade de intervenção antes de chegar dizendo que ia fazer uma intervenção, né? E aí a gente tomou uma atitude super ousada, que foi, bem, diante da dificuldade, né, que a gente tinha com sistemas de informação do município, a gente abriu os prontuários da estratégia de saúde da família,
né? E a gente fez a abertura de 60 mil prontuários. Isso foi um grande projeto onde a gente conseguiu, enfim, demonstrar que, na verdade, a demanda de saúde mental na atenção básica, registrada na atenção básica, mesmo que não atendida, ela girava em torno de 19% dos usuários. E aí, quando a gente devolve esse dado para a equipe, há uma mudança, né, de olhar em relação à nossa intervenção, e a nossa intervenção passa a ser necessária para eles, passa a fazer sentido, né? Isso é uma prática da pesquisa de implementação, por exemplo. E não estou dizendo que a gente não faz, mas a gente, muitas vezes, acaba não registrando esses processos. E eu quero puxar um gancho de alguns comentários que têm surgido agora no nosso chat, que é o papel da universidade quanto a isso, né? Eu acho que, bom, não seria possível a gente esperar que o município abrisse 60 mil prontuários. A gente teve equipe para isso, né? A gente conseguiu um financiamento, enfim, conseguiu desenvolver esse trabalho. Então, como a gente, enquanto ator externo, consegue se colocar à disposição e se fazer necessário nesses lugares, eu acho que é um dos aspectos muito importantes. E aí eu preciso ser bem sincero para vocês e comentar que nessa pesquisa em especial, o secretário da Saúde, ele nos chamou para fazer a pesquisa. Isso é uma coisa que é quase que inédita, acontece muito pouco, né? O secretário te chama para ajudar a resolver um gargalo que ele tem no município. Mas quero dizer também que esse secretário mudou, inclusive essa secretaria mudou 2 vezes ao longo do desenvolvimento da nossa pesquisa. E a gente conseguiu se sustentar lá justamente porque a gente conseguiu porosidade da pesquisa junto com os atores da ponta. Ou seja, a gente desloca essa questão da gestão e de centralizar entre quem conduz o serviço de um ponto de vista mais da gestão para quem realmente faz e começa a enxergar o quanto é necessário obter alguma, entre aspas, ajuda nesse sentido, né? E, bem, um outro ponto delicado, só para fechar, é a questão dessa equação entre fidelidade e adaptação. Muitas políticas vêm prontas, né? Mas eu acho que um dos trabalhos que é incentivado dentro da pesquisa de implementação é a gente conseguir identificar o que é central dessa política, dessa intervenção, que eu tenho que, de fato, implementar tal qual, para que eu não implemente algo diferente daquilo do proposto, mas qual é a periferia adaptável que eu tenho dessa intervenção? O que eu posso moldar a partir das necessidades de um contexto local, né? Então, estou colocando aqui que a gente tem diversas questões, né, que são muito cuidadas pela pesquisa de implementação, que avança muito rápido, né? Já desenvolveu, por exemplo, de uma forma categorizada em diferentes construtos, mais de 73 tipos de estratégias que eles propõem como algo que a gente pode utilizar. Mas gostaria de abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte: existem muitas ferramentas da pesquisa de implementação, existe muita teoria interessante, existe muita estratégia colocada, muito framework, eu diria, muita estrutura. Mas a grande questão é que isso vem de uma corrente de países que são representados pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, né? No Reino Unido, inclusive, hoje há uma política de que, num fluxo normal, nenhuma intervenção em saúde é inserida no serviço sem antes passar por um componente de implementação, né? A avaliação da implementação. Uma tradição que está longe um pouco da gente ter aqui ainda. Mas a gente tem muita coisa que eu acredito que a gente faz melhor, inclusive, né? Dentro da pesquisa de implementação, dentro da área da pesquisa de implementação. Eu costumo dizer, e a professora Rossana, né, discute muito isso, Rossana Noco, a gente discute muito essa questão da fertilização cruzada entre a área de política, planejamento e gestão no Brasil e as pesquisas de implementação. Enquanto eles vêm nos trazer estruturas e uma linguagem que pode ser interessante para que a gente, inclusive, discuta com o resto do mundo essas questões, eu acho que a gente tem uma tradição participativa que está para muito além daquilo que eles conseguiram caminhar, né? Nesse sentido, eu acho que a gente deve pensar não só em olhar para a pesquisa de implementação e ver coisas que a gente pode trazer para cá, mas o que a gente pode aproveitar disso, né, e mandar de volta para lá, fazendo as nossas próprias estruturas. Eu trouxe aqui, por exemplo, o framework do CEFIR, eu trouxe a questão
do framework da Proctor, que é bem divulgado, mas eu penso que não se trata da gente encarar essa linguagem de pesquisa, como eu gosto de chamar, como algo a ser absorvido de uma maneira acrítica ou protocolar, mas sim de uma maneira muito reflexiva, onde a gente possa, talvez, nem adotar esse material específico, adaptá-lo, talvez, ou criar um próprio, né, que nos ajude, né, a fomentar um pouco esse campo aqui. Nesse sentido, tem algumas estratégias que vêm sendo realizadas, né? A gente tem visto na literatura já adaptações por aqueles que chamam de países de baixa e média renda, mas, para além disso, tenho visto um movimento importante, por exemplo, da Global Implementation Society, que já entendeu a necessidade de que isso não ia simplesmente ser trazido para cá tal qual, né? Estava posto nos países anglo-saxões. Feito a isso, eles mesmos criaram recentemente um braço, né, da Global Implementation Society na América Latina e um outro no continente africano, para que esses conhecimentos desse eixo sul-sul, né, possam ser incorporados a esse novo tipo de prática de pesquisa, digamos assim. Queria finalizar por aqui essa fala, não me estender muito mais, e tem algumas outras questões que a gente pode, se der tempo, em breve também. Muito obrigado, professor. Ok, obrigado. Por favor, Cipriano. Ok. Pois não, eu queria dialogar um pouco com as questões que foram postas no chat, inclusive com o André e com a fala dos colegas que me antecederam. Eu acho que o grande desafio que nós temos nesse início de gestão é realmente trabalhar com os municípios, seja a partir dos gestores estaduais, que têm a responsabilidade de conduzir o sistema, de apoiar os municípios, de realmente a gente trabalhar no planejamento e buscando aproximar a gestão do planejamento com questões finalistas, que muitas vezes, né, como foi dito aqui anteriormente, nós ficamos preocupados com viabilizar o plano, a programação, aprovar no Conselho, mandar para a Câmara, né, pensar a questão orçamentária, tudo isso é fundamental, mas, como foi dito até no caso, isso não chega na ponta dos serviços. Então, pensar como esse planejamento pode, nos municípios, pensar a reequação, a qualificação da atenção primária, a gestão do cuidado na atenção primária, a gestão das ações de vigilância, os resultados obtidos, e nisso dialogando com o que Carlos falou, quer dizer, qual o conhecimento que a gente tem, que a pesquisa traz sobre os problemas que aquele município tem, não só na área do cuidado, mas em doenças negligenciadas, na mortalidade, né, para que isso possa vir ativar o cotidiano do dia a dia, porque as equipes estão mobilizadas pelo planejamento do cotidiano e da emergência, de atender a pressão assistencial, de responder, enfim, a demandas que tenham vindo do Judiciário, do Ministério Público, né, está sempre correndo com o seu tempo, com suas capacidades, para fazer o imediato e o emergencial. E aí eu acho que o nosso grande desafio é como apoiar os municípios, seja a partir da gestão, seja a partir do trabalho colaborativo da academia, para que a gente conheça melhor a realidade, aponte instrumentos e métodos e possa estar contribuindo na educação permanente dessas equipes. E mais do que pesquisar os serviços, é pesquisar com os serviços. Como é que a gente pode fazer uma pesquisa participativa que os trabalhadores se sintam também motivados a serem não só objetos, mas sujeitos à produção do conhecimento. Eu acho que esse é um grande desafio, temos experiência muito rica no Brasil, mas nós temos trabalhado aqui nos processos de cooperação, de como as universidades trazerem perspectiva de pesquisa-ação, pesquisa-intervenção, que esteja contribuindo para produzir resultados. Estamos fazendo apoio da Fiocruz, através do projeto do Observatório de Gestão Estadual, né, com as outras universidades, e que chegue nos municípios, e que chegue não só na estrutura central de gestão, mas que chegue na ponta, né? Então, acho que esse é o grande desafio. E de como trabalhar, aí sim, no desafio que eu pude dizer aqui,
de enfrentar os gargalos, inclusive da relação com os poderes, de como você trabalhar parceria com o Ministério Público para que ele passe a ter uma atuação mais compreensiva e colaborativa com os limites da gestão, né? Nisso aqui, nessa relação com os municípios, da parte dos estados, aí tem, sim, um conflito federativo que não está resolvido, pelo contrário, né? Nosso federalismo, ele tem estimulado mais a competição, principalmente pelo financiamento, de que a cooperação. E aí o que você tem é isso que Carlos falou no início, de que os municípios estão buscando habilitação ou criação de serviços para captar recursos. E muitas vezes dissociado da realidade e tem dificuldade de se concentrar na organização das ações e serviços que vão melhorar respostas à qualidade da atenção, né? E da mesma forma, essa relação precisa ser melhor reconstruída com o Ministério Público, com o Conselho, né? Porque a participação social às vezes tem o anseio, o desejo legítimo, a reivindicação, mas às vezes tem dificuldade de compreender os limites que você também enfrenta enquanto gestor. E muitas vezes a gente lida com a perspectiva do gestor descomprometido, do gestor que não tem vontade política, né, que ocorre em grande maioria, mas mesmo quando você tem essa vontade, você tem os limites. E é importante que a população conheça e os conselheiros conheçam, até para que a gente fortaleça a luta para superar esses limites, superar essas barreiras que realmente elas são constrangedoras, né, limitantes da ação, da implementação da política, né? E acho que aí a pesquisa e o estudo também está mostrando isso, principalmente esses limites organizacionais, né? De uma secretaria que não tem pessoal suficiente e que tem uma demanda que consome todo o tempo dos servidores, atendendo demanda do judiciário, demanda do Ministério Público ou a emergência do dia, né? As limitações de ordem tecnológica que são tremendas, né? E de como incorporar esse saber tecnológico para melhorar a gestão, né? E, efetivamente, como a gente trabalhar mudança nesses processos organizacionais para vir a produzir melhores resultados, porque sem uma organização que esteja adequada a responder as demandas daquilo que foi planejado, você tem uma peça de ficção. Então, você tem um plano que vai para a gaveta, porque o pessoal não tem sequer tempo de ler esse plano. Eu tenho feito esse exercício aqui permanentemente, temos colegiado, instituído na secretaria, nos vários âmbitos, instituímos, mas muitas vezes, e agora na pandemia então, quer dizer, onde isso mudou completamente a questão da correlação do uso do tempo na emergência, essa questão, ela, digamos assim, pôs em xeque muito desses processos, né? Mas o pós-pandemia vai colocar a necessidade da gente repensar essa organização, os processos de gestão, né? Os constrangimentos estruturais do financiamento, da falta de pessoal, da qualificação e, inclusive, desse processo colaborativo com as universidades. Eu aqui coloquei, todos os são abertos à formação, são abertos à pesquisa. Temos buscado alguns resultados muito bons, mas também temos muita pesquisa que vai para a gaveta, assim como o plano vai para a gaveta, né? Quer dizer, sequer se apresenta o resultado, se autoriza sob o compromisso que vai ter resultado e tal. Quer dizer, ele nem tem essa resposta para a atenção, o cuidado na clínica e muitas vezes também não para a gestão. Então, essa relação, ela precisa, apesar dos muitos ganhos, muitos avanços. Eu fui pró-reitor de extensão, trabalhei muito isso na universidade, e como a gente aproximar, mas ainda tem um distanciamento grande e uma dificuldade de vivência do mundo real do que é o cotidiano de carências e precariedades que vive o município, que vive o Estado nas suas estruturas, para implementar essas políticas e esses planos onde a gente manifesta as intenções com muito boa vontade, mas a análise de situação, a gente está muito longe de, digamos assim, compreender a complexidade delas, inclusive na relação com o mundo da política, onde o vereador, o parlamentar, quer valer lá seu interesse para o seu eleitor. Isso não mudou muito. Quer dizer, enquanto a gente não compreender isso e trabalhar uma outra lógica para ir superando isso,
a gente às vezes fica num distanciamento muito grande entre o ideal e o mundo real, o mundo da vida. Acho que é isso como comentário inicial. Professor, não estamos lhe escutando. Desculpe. Ainda temos várias perguntas, mas infelizmente nós só temos 9 minutos para terminar a sessão. Só quero retomar um pouco que, na vertente da dimensão participativa, várias perguntas colocadas, tanto na exposição como nas perguntas no chat, o quanto participação, que é um processo democrático, acolhedor, pode realmente tornar as pessoas sujeitos. Como é que pode ser o empoderamento dessas pessoas que participam, né? Quando o Antônio coloca, na construção do planejamento ele é participativo, mas na implementação ele não é, né? Quando a gente pensa na intervenção, qual é a capacidade de quem está na linha e que está comprometida com o processo normativo de estar mudando o processo de trabalho nas suas franjas e ser respeitado nessas mudanças, né? E a mesma coisa quando o Cipriano diz assim, tá bom, vocês fazem um bom diagnóstico, tem muito mais casos, agora, como é que vai fazer o enfrentamento disso do ponto de vista que seja dentro de um contexto, dentro do que o próprio pessoal está dizendo, dentro do que é possível e dentro do que tem potencialidade de ser executado. Acho que esta mesa trouxe vários aspectos importantíssimos, mostrando a importância do planejamento, a capacidade do planejamento de ter uma bagagem e ser trabalhada de uma maneira participativa daqui para frente, que o próprio processo do planejamento seguido da implementação pode ser baseado em outros instrumentos que talvez tragam à baila a questão de como é que se faz a repartição de poderes que permita, dentro daquele contexto, fazer o possível e legitime as alterações que estão propostas, e aí quanto é que a gestão pode, através das parcerias, através da contribuição concreta com quem está disponível para trabalhar na direcionalidade de construir um sistema público mais justo, mais equitativo, para ele poder incorporar claramente nas suas decisões. Então, feito um pouco essa discussão, queria pedir para vocês, por favor, 2 a 3 minutos para terminar a sessão. Por favor. Começo pelo Antônio, Carlos, depois do Cipriano. Últimas palavras, por favor, professor. Tanaka, momento da despedida. É que eu estou ouvindo lá na sala, vira o time. Queridos, na verdade, agradecer o convite, foi uma felicidade estar aqui e ainda interagindo com os queridos amigos e colegas aqui pelo chat lá da outra sala. E André, Leonor, várias pessoas muito queridas. Eu vou terminar fazendo, dizendo a vocês que eu realmente acho que o planejamento participativo é uma ferramenta fantástica, não apenas para a produção de planos, ou mesmo não apenas para ajudar, apoiar o processo de implementação dos planos, mas, acima de tudo, para a construção do consenso mínimo que qualquer organização precisa para caminhar numa direção coerente, coesa, na linha estamos juntos, né? A gente, às vezes, gasta uma energia enorme com dinâmicas para melhorar o clima organizacional. O melhor produtor de clima organizacional funcional, positivo, é um planejamento participativo onde todo mundo que compõe a organização, de fato, integra o processo decisório, acompanha as realizações e, portanto, produz tudo junto. Não há a separação produtores de planos e executores de plano, não se aplica mais, né? Nossa sociedade evoluiu. Ninguém quer mais ser apenas executor de nada da qual não fez parte, não cumpriu, não decidiu, não sabe nem por que está fazendo. Então, acho que a gente precisa construir, Tanaka, essa viabilidade histórica, a gente precisa ajudar na construção dessa viabilidade histórica. Se o governo federal, nesses tempos atuais, são
digamos assim, quase uma carta fora do baralho, no sentido de não estar junto a todos nós, né, na construção do processo, a gente tem que fazer isso sem o Ministério da Saúde. E como surgiu aqui ao longo de toda a mesa, apoiando os municípios nesse momento importantíssimo em que as gestões municipais estão iniciando e num contexto tão complexo e difícil como esse da pandemia. Então, fico por aqui e agradeço o convite e a participação, e foi uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado, Antônio. Carlos? Eu acho que para esse momento só me resta muito agradecer a oportunidade. Me sinto muito honrado e muito humilde de estar aqui com os colegas. Para mim foi uma experiência incrível poder compartilhar um pouco dessas inquietações com vocês, poder ver como isso reverbera, né? As pessoas acabam se interessando, fazendo comentários, vendo a utilidade disso. Então, para mim é uma grata experiência pela qual eu gostaria muito de agradecer, me colocar à disposição, né? Eu sou a criança da mesa aqui hoje, mas gostaria de dizer, assim, muito inspirado na fala, né, que muito potente da professora Alessandra na abertura do congresso, que como um novo integrante, né, da saúde coletiva, como uma pessoa que está no início da sua jornada, me coloco à disposição para manter esse campo de pé, porque nós estamos de pé, ainda estamos de pé, né? Então, muito obrigado a todos, um excelente congresso. Ok, Carlos, obrigado. Cipriano. Queria também agradecer a organização do congresso, a condução aí do professor Tanaka, o diálogo aí com os colegas Antônio José e Carlos, a participação de todos que se manifestaram no chat. Acho que realmente temos desafios crescentes, né? Como eu destaquei, seja na, digamos assim, orientação da ação do planejamento em alinhamento com a gestão para dar resposta às necessidades de saúde da população, começando da equipe na atenção primária até a estrutura de gestão, esse fortalecimento da relação com os municípios de forma colaborativa, diante do desafio do federalismo competitivo, e o desafio maior de fortalecer essas parcerias com outros entes, a universidade como um ator privilegiado, e os outros entes que possam ampliar essa ação do SUS. A interação com quase que alinhamento com os conselhos de saúde para mobilizar essa participação e, somando tudo isso, a gente poder batalhar para superar esses desafios. Os constrangimentos que temos hoje, para quem está na gestão vivenciando isso, para a implementação de políticas, são tremendos, históricos, estruturais, que vão do financiamento, como eu falei, à própria lógica organizacional, burocrática e controlista do Estado brasileiro. Eu tenho enfatizado isso, eu acho que isso não pode deixar de ser considerado quando se pensa planejamento, quando pensa gestão, porque eles são tremendos. E aí sim, eu creio que somando esforços e diante da pandemia, do reconhecimento do SUS, a gente fortalecer essa mobilização para que a gente venha a ter mais força para enfrentar esses gargalos, esses limites de desmonte do Estado, de desfinanciamento. Sem isso, todo o nosso discurso do planejamento, da gestão voltada para resultados assistenciais e garantia de direitos, ele fica limitado, né? Porque a gente vive tempos de desconstrução, né? Além de tempos tristes, tempos trágicos, né? Em função da morte, das perdas de vida que temos tido, e que vamos levar, inclusive, um tempo para recuperar isso diante do ônus que nos é deixado por essa condução desastrosa da pandemia. Mas quero agradecer, foi uma oportunidade rica de sair da agonia do dia a dia para dialogar aqui um pouco com vocês e desejo um congresso bem sucedido e que possamos ter melhores resultados para essa batalha que temos a enfrentar. Ok. Em nome da coordenação científica do Congresso, quero agradecer ao Antônio, ao Carlos e ao Cipriano por essa mesa. Foi muito rica, acho que tiveram boa participação. Espero que, se vocês puderem, continuem conosco no resto do Congresso.
E boa sorte para nós, que nós temos aqui vários desafios pela frente, mas acho que aqui também temos algumas estratégias importantes identificadas que podem nos ajudar nesse caminhar duro, difícil, mas, como dizem, de pé para construir esse futuro de um país mais justo, com um sistema universal, livre e gratuito para toda a população brasileira. Obrigado a todos, obrigado aos participantes do YouTube, agradeço novamente e prosseguimos com as nossas atividades. Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.